Muita paz aos nossos queridos irmãos do GEPEC, que o nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sempre conosco na busca do nosso crescimento espiritual. Para mais uma doutrinária do GEPEC, vamos evocarmos, envolvendo a todos os trabalhadores desta abençoada instituição espírita, instituição essa pioneira no movimento espírita aqui no estado da Bahia, o GEPEC, e aos colaboradores, trabalhadores desta abençoada seara do Mestre, que possamos juntos evocarmos a presença deste Logos divino, o Cristo planetário, que ele possa inspirar-nos a todos para a construção da edificação do reino de Deus, na mente e no coração de todos nós. Muita paz. Meus queridos irmãos, é com muita alegria que estamos em mais uma das doutrinárias desta instituição e hoje nós vamos tecer comentários uma passagem do Evangelho, do capítulo 12, amar o próximo como a si mesmo. E dentro desse tema, amar o próximo como a si mesmo, há uma célebre citação de uma passagem do Evangelho e que essa passagem fala: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Essa passagem, essa parábola, porque Jesus, ele sempre tinha uma forma de dialogar com o povo, com os fariseus, com os saduceus, enfim, com todas as pessoas que transitavam na Galiléia, na Palestina. E quando Jesus é abordado por alguns fariseus, questionando a Jesus sobre a sua autenticidade moral, sobre a tua autoridade moral, os fariseus tentando, de alguma forma, ver se Jesus teria alguma falha. E certamente o Cristo, como um espírito altamente sábio, inteligente e evoluído, não é? Percebeu que nas entrelinhas, os questionamentos desses fariseus queria testá-lo e pegar alguma fraqueza imoral do Cristo. E vejamos bem o que diz essa passagem do Evangelho, não é? Que é narrado por Mateus e também Lucas. E ele diz assim, por Mateus e Marcos, que narra essa passagem. Então, referindo-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse. E enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: os fariseus, os herodianos, que estavam acompanhando os discípulos de Jesus. E aí perguntaram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro, mestre. Nós sabemos que o Senhor é muito autêntico, muito verdadeiro. É claro que aqueles discípulos sabiam da autoridade moral daquele profeta, daquele rabi, como era conhecido. E não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens,
Diz-nos, pois, qual é o teu parecer. Diz-nos, Senhor, qual é o teu parecer, a tua avaliação, não é? E aí eles perguntam: é lícito dar tributo? É lícito pagar os impostos? É lícito dar tributo a César ou não? Olha a pergunta maliciosa. É lícito você pagar os impostos ao governo de César? O diálogo estava versando nessa questão dos direitos que nos cabem como cidadão em uma sociedade que você tem que pagar os seus impostos, tem os seus compromissos sociais perante a comunidade que você vive. Então, quando ele diz é lícito dar tributo a César ou não? Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: por que me tentais, hipócritas? Por que me tentas, hipócritas? Porque Jesus sabia da maledicência, da hipocrisia dos fariseus, e ele diz: por que tu me tentas, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. Mostrai-me a moeda do censo, a moeda de César. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes diz: de quem é esta imagem e inscrição que está no dinheiro, na moeda? Respondendo-lhes, eles diz: de César. Então lhe disse Jesus: pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se e deixando-se se retiraram. Está na citação de Mateus, no versículo 15 a 22, e Marcos 13 e 17. Então, Jesus, na sua sapiência, na sua sabedoria, pediu a eles que apresentassem uma moeda, o dinheiro de César. E aí, na moeda tinha a esfinge, não é? De César. Tinha o rosto de César. Então Jesus disse, então lhe disse Jesus, pois dai a César o que é de César, dê a César o que lhe pertence, que são as moedas de César, que são as moedas do mundo. O mundo é regido pelo money, pelo dinheiro, não é? A sociedade ela se movimenta, o capitalismo em uma sociedade, em uma comunidade, ela se movimenta com dinheiro. Então Jesus disse: então dai a César o que é de César, a economia de César, o dinheiro de César você dá a César, e a Deus o que é de Deus. Então, quando Jesus ele faz essa afirmação em dizer: dai a César o que é de César, César é o mundo material, é os bens materiais. E você tem compromisso e dever com a sociedade, com o mundo onde você existe. E você, de certa forma, está, como é que eu posso dizer assim, tem que pagar os seus impostos. Todos nós temos direitos e deveres. Então, se nós vivemos em uma sociedade, tem que pagar contas de água, de luz, enfim. E Jesus vai dizer: e dê a Deus o que é de Deus. Então, quando Jesus se referiu a essa diferenciação entre as moedas de César, que é as moedas que regem o mundo físico, o capitalismo, o materialismo, mas Jesus também vai dizer: mas dê a Deus o que é de Deus. E quais são, então, as moedas que nós oferecemos a Deus? Essas moedas que oferecemos a Deus são os valores espirituais que você vai adquirindo ao longo da sua vida.
o amai-vos uns aos outros, amar, perdoar, são as moedas que têm um peso monetário na contabilidade divina do Criador. Então, quando você exerce a prática da gratidão, do amor, do respeito e é ético para com o próximo e procura ajudar o próximo, são moedas. O que o André Luiz vai narrar no livro Nosso Lar, que a moeda que circula na colônia espiritual Nosso Lar certamente não é a moeda, de César, mas o bônus horas. Esse bônus horas que vai enriquecer a tua alma. A tua alma é enriquecida pelos bônus horas, é enriquecida pelos valores. Essas moedas espirituais, aonde o ladrão jamais roubará e a ferrugem jamais o destruirá, porque são moedas incorruptíveis. As moedas espirituais são as virtudes que você vai preenchendo, enchendo o seu gasofilácio. E as moedas de César, que são as moedas do mundo físico, a ferrugem destrói e os ladrões roubam. Portanto, quando Jesus pontuou para os fariseus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está criando uma diferenciação. Ele está dizendo que as moedas de César, que rege o mundo, o capitalismo mundial, ele é transitório. Eles se modificam. Ele compra bens na terra, mas as moedas de César não compram o mundo espiritual. Você não pode barganhar com Deus com as moedas de um planeta em transição. Jesus deixou claramente, quando ele fez essa citação, de que devemos separar o que é de César, o que é você estar no mundo físico, vivenciando essa experiência luminosa como espírito encarnado na Terra, regido por uma sociedade, por padrões sociais, e que você tem deveres e direitos dentro de uma sociedade. Torna a repetir, você tem que pagar contas de água, de luz, etc, etc. Aí são as moedas de César. Você pode comprar casas, você pode comprar bens com as moedas de César, com o mundo capitalista. Mas as moedas de Deus, dai a Deus o que é de Deus, o que Jesus está nos solicitando, nos pedindo é, perdão, doe a si mesmo, dê, renuncie, seja voluntário, pratique a caridade, ame o próximo de forma incondicional, como você ama a si mesmo. Portanto, quando Kardec ele vai dar uma interpretação dessa parábola, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ele vai dizer o seguinte: a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a problema religioso. Ou seja, os romanos cobravam os seus tributos, cobravam os seus impostos, e os judeus, tanto como os fariseus, eles eram contra, eles achavam um absurdo. Então, ele vai dizendo, não é? Numeroso partido se havia formado para rejeitar. Um grupo de partidos que era oposição à política de César, à política romana, era contra a esses impostos
altamente elevados, não é? O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus: é lícito dar tributo a César ou não? Porque eles diziam, né, como texto analisado por Kardec, era irritante você pagar impostos. É como se fosse nos dias atuais. Nós temos que pagar o imposto de renda, existe uma carga tributária, que aí é outra questão, cada país tem a sua carga tributária, e obviamente sabemos que há um excesso de absurdo de cargas tributárias que a gente paga hoje na atualidade. Mas naquela época era um imposto só, uma carga tributária única que aquelas pessoas, não é, tinha que colocar para o governo de Roma. Então ele vai dizendo, não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois segundo a resposta esperavam excitar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Ou seja, essa pergunta se devemos dar a César ou a Deus, Jesus percebeu que era uma cilada, que ele não queria entrar nessa seara. Se você vive em uma sociedade, claro que você tem que pagar os seus impostos, tem que pagar sua conta de água, sua conta de luz. Você não pode viver de forma ilícita. Se você recebe eletricidade, uma empresa lhe fornece a eletricidade, você paga por conta do consumo de energia. E todo mês você tem que contribuir pagando aquele tributo do consumo da energia, do consumo da água. E hoje, nos dias atuais, vemos muitas pessoas tentar lesar, não é? Criando gatos, desviando o consumo de água para não pagar, desviando a luz para não pagar. Isso é de forma ilícita. Claro, se Jesus estivesse hoje na atualidade e alguém perguntasse a Jesus se a gente deveria pagar os tributos na atualidade, certamente que Jesus iria dizer que sim, que nós temos que ser, acima de tudo, ético e moral, porque a ética e a moral são padrões do indivíduo que já conquistou a sua elevação espiritual. O mundo de regeneração em um futuro distante será constituído de espíritos altamente éticos, morais, moralizados. Essa elevação moral e ética não permitirá mais as coisas equivocadas, desvio de dinheiros, desvio de verbas, enganar o próximo. Isso não fará mais parte de uma sociedade daqui a alguns milhares e milhares de centenas e centenas de anos no futuro. Portanto, meus amigos, ele vai dizendo, mas Jesus, conhecendo a sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que desse cada um o que lhe era devido. Então, cada um deve dar o que é devido. Se você deve à sociedade, você tem inúmeros imóveis, você tem que pagar impostos, você tem que pagar o IPTU, então você tem que cumprir com a sua responsabilidade social. E a Deus? O que é que você está dando a Deus? Já parou para pensar? Que muitos de nós valorizamos mais a vida dos bens materiais do que a valorização da vida do ser espiritual. Porque a Terra é uma experiência transitória. A nossa experiência
na qualidade de ser eterno, transitando temporariamente no corpo físico na Terra, deixará de existir amanhã e retornaremos para o mundo espiritual. E lá, no mundo espiritual, certamente nós não vamos pagar impostos, não vamos comprar bens materiais. A moeda que circundam nas colônias espirituais mais elevadas são as moedas do bônus horas, o tempo que você tira para ajudar a si mesmo e ajudar o próximo. A carga de moedas espirituais do bônus horas, como André Luiz relata sobre a estrutura social e política da colônia Nosso Lar, é regido por essa moeda. A contribuição que você está dando em benefício da coletividade é o voluntariado espiritual, pensando na coletividade e não na individualidade. Então, cada qual dar o que recebeu na terra. Há uma citação de outra parábola que diz: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Se você recebeu o talento do conhecimento, passe esse conhecimento para frente. Se você recebeu o talento de divulgar o Evangelho de Jesus na sua integridade, na sua simplicidade, não esconda e não cobre. Dai de graça o que de graça você recebeu. Então, se você recebeu o dom da vida espiritual, triplique estas moedas para que você coloque, vamos dizer assim, de forma assegurada, no banco divino do Criador. Porque a sua estadia na Terra é transitória. E quando nós retornarmos ao mundo espiritual, no momento da nossa passagem de uma vibração terrestre para a vibração da realidade espiritual, seremos cobrados pela nossa própria consciência. É a tua consciência que será o teu próprio juiz, o teu próprio advogado de defesa ou de acusação, que estará em si mesmo com a tua consciência. E é neste momento que você vai pesar na contabilidade divina o que você fez durante a sua estadia na Terra. Qual dos dois senhores você serviu mais? A Deus ou a Mamon? Mamon é o mundo de César, não é? Portanto, devemos existir na Terra com certo equilíbrio entre a Terra e entre os céus, entre os valores espirituais para Deus e os valores monetários do mundo de César. Então, quando ele vai citando aqui no item 7 dessa passagem, não é? Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva. Olha o que Kardec diz aqui. Muita paz, minha irmã. Boa noite, Ubiraci. Seja bem-vindo. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Ele está deixando claro aqui, não é? Como todos os ensinamentos de Jesus. É um princípio geral, resumindo numa forma prática e usual e deduzindo de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Então, essa máxima, haja com o outro o que você desejaria que agisse com você. É aquela outra passagem do Evangelho, não é? Que o Senhor perdoou a dívida do seu
empregado, não é? O empregado pedia ao senhor que livrasse ele daquela dívida. E qual foi a posição do senhor? Não cobrou a dívida, cancelou a dívida daquele seu empregado. E mais adiante, esse empregado que teve a dívida perdoada, ele encontra alguém na rua que lhe devia alguns denários. E ele cobra, não é? Manda prender, manda prender a família, e foi implacável. Outros funcionários desse senhor viu o comportamento deste homem que o senhor tinha perdoado a dívida. E ele é levado até o senhor e o senhor pergunta-lhe: ora, eu lhe perdoei a dívida. Você não deveria agir da forma como eu agi com você? Agir com alguém, com este homem que também lhe devia, e você foi implacável. Então, essa passagem do Evangelho diz isso, que dai a César o que é de César, haja com outro que você gostaria ou desejaria que agisse com você nas nossas relações sociais. Nesse momento tão tumultuado que a humanidade está passando, com guerras fratricidas, guerras políticas, guerras emocionais, guerras espirituais. E Jesus nos convida a uma realização de você olhar com mais carinho para dentro do seu mundo íntimo. E quando ele diz aqui, não é? Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Condena todo o prejuízo moral e material causado aos outros, toda a violação dos seus interesses e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Estende-se ao cumprimento dos deveres contrariados para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para os indivíduos. Ou seja, eu vou repetir aqui que não ficou bem claro. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos, não é? Contraídos para com a sua família, a sociedade, a autoridade, bem como para os indivíduos. Então, essa análise dessa passagem narrada por Kardec, inspirado pelos espíritos, que nós temos que cumprir os nossos deveres, com as nossas obrigações, buscando desta forma, meus queridos irmãos do GEPEC, de sentirmos que a nossa existência na Terra é uma existência eminentemente fisiológica, a nível em que a raça humana se encontra, mas acima dessa experiência fisiológica no corpo físico, este ser, esta consciência cósmica, esta consciência divina, este princípio inteligente do universo, que é o espírito, porque assim eu sou, nós somos, o princípio inteligente do universo, que é eterno. Tivemos um princípio, fomos criados na natureza mais primária, mais íntima, criada pelo Criador, de uma simplicidade e de uma ignorância nos seus primeiros períodos da sua infância, aonde a consciência do ser espiritual, esta consciência, era muito rudimentar. E ao longo de milhões de anos, não sabemos quando nós tivemos um princípio da criação, mas certamente já estamos navegando nesse ciclo constante de evolução de uma ameba, de uma simples bactéria,
até o Homo sapiens, com esta razão, com a racionalidade em que nós nos encontramos, estamos Homo sapiens. Mas certamente deixaremos de ser essa raça humana de Homo sapiens para se tornar espíritos altamente elevados. As moedas de César, ela é para circular no mundo de César. Chico Xavier, dentre as 450 obras que o Chico psicografou, ele psicografou um livrinho, é um livro de bolso, título do livro, Dinheiro, pelo Espírito Emmanuel. Este livro, Dinheiro, ele vai falar que o dinheiro, quando é muito bem empregado, ele tem uma energia que circula e beneficia a sociedade. O dinheiro, ele é bem visto quando é muito bem administrado. Agora, quando o dinheiro influencia no nosso comportamento, nos dá o poder, aí a gente cai na avareza, na cupidez, na avareza da ignorância, de multiplicar os nossos bens materiais em detrimento da desgraça do outro, da mão escrava do outro. Foi isso que aconteceu com o Brasil no período de 350 anos de escravidão nas Américas. E só aqui, em nosso território brasileiro, foram mais de 2 milhões de escravizados, retirados do seu leito natal, da sua pátria natal, o continente africano, e trazido nos navios negreiros contra a sua vontade, reis, rainhas que habitavam aquela região da África foram trazidos contra a sua vontade para trabalhar nos canaviais, para trabalhar nos cafezais, especialmente nos canaviais, que era o ciclo produtor do Brasil agrícola, nos primeiros séculos após a descoberta do Brasil, de mão de obra dos escravizados. E muitos fizeram fortuna com a mão de obra escrava. O que Jesus nos pede, meus queridos irmãos, são os tesouros espirituais que você vai preenchendo com as bem-aventuranças, como Jesus nos apresentou. As bem-aventuranças são a carta divina dos bônus horas para o fortalecimento da nossa alma. Portanto, meus queridos irmãos, ao nosso amigo Antônio Dantas, que nos acompanha, o Evangelho de Jesus é uma proposta terapêutica para a construção do homem de bem. É o tema que vai ter esse ano do Encontro Estadual de Espiritismo. A evolução no contexto social. Então, essas são as nossas reflexões. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E você? Qual das duas moedas você mais tem oferecido? As moedas de César, que ficará aqui na casa de César, ou as moedas de Deus, que são os bônus horas, que esta continuará além do túmulo? Gratidão, muita paz. E agora vamos encerrar mais uma atividade do GPEC, agradecendo a presença de todos vocês, rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo que possamos evocar neste momento tão especial em que o nosso país se encontra tão dividido por questões
de partidarismo. Sejamos os pacificadores da paz. A paz comece em mim, a paz comece em você. A paz, amor e amizade. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. É o que nós podemos oferecer ao próximo, aos nossos irmãos em sociedade. Te ofereço a paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Gratidão, muita paz a todos. Tenhamos uma boa noite.